Boa tarde, meu querido. Boa tarde, minha querida. A graça e a paz do Senhor na tua vida. Estamos aqui para esse cafezinho com o Pai que nós estamos fazendo, né? Pega teu cafezinho. Delícia. E vamos esse tempo na presença de Deus, né? Começamos a fazer esse devocional nesse período de quarentena, período que não está sendo nada fácil para nós, né? Mas é um período que vai ficar marcado nas nossas histórias. Eu acredito muito nisso. É um período que vai ficar gravado dentro de nós. Nunca mais nós seremos os mesmos depois de tudo isso, né? E hoje eu queria trazer uma reflexão para você. Nós estamos trabalhando sempre sobre esperança nesses dias, já que nós estamos vivendo toda essa situação. E eu queria trazer um devocional para você da esperança que nos traz alegria. A alegria dessa esperança, tá? E eu começo com os Salmos. Abra aí sua Bíblia. Você vai abrir no Salmo 137, verso de 1 a 6. Esse foi um salmo que foi composto no período do exílio babilônico, né? Então ele vai trazer uma esperança com uma alegria, com um pouco de tristeza, com todas essas situações juntas. Mudei um pouco o meu ambiente, eu vim aqui para fora. Nós moramos num lugar muito bonito, muito agradável, graças a Deus, e tem muito verde. Então não se espante se você ouvir cachorros latindo, barulho de criança. Minha filha está por aí brincando de carrinho de rolimão com o pai, né? E se você ouvir sons de bichinhos, nem se preocupe, é natural daqui, né? Mas fica até bonito, né? Então vamos lá. O Salmo diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos. Choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros nós penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita dê fim, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Ainda diz aqui, que me grude a língua do céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Salmo 137, verso 1 ao 6. A esperança que promove a alegria, é isso que eu quero trazer para você. Esse salmo, como eu disse a vocês, foi escrito durante esse período de 70 anos, onde Judá estava cativo na Babilônia, onde existia uma saudade tão grande. Eles tinham saudade da terra, eles tinham saudade das cidades, eles tinham saudade do templo, eles tinham saudade das comidas, eles tinham saudade de tudo. E aquela saudade era tão grande que eles começavam a cantar as músicas de lá. E enchia o coração de uma geração, porque houve uma geração inteira que nasceu no exílio, que nasceu naquele lugar. E ali, quando eles estavam cantando, eles tinham uma responsabilidade em seus corações de semear no coração desses mais novos, desses que nasceram no cativeiro, o amor pela terra. Eles tinham que semear isso no coração deles, esse amor por Jerusalém. Então eles começavam a se alegrar e cantar, lembrando, trazendo à memória a sua origem, da onde eles vieram, que eles não eram dali da Babilônia, mas que eles eram de Jerusalém, e eles precisavam trazer todo esse amor para o coração deles, apesar de toda a dificuldade, apesar da saudade, apesar do cativeiro, apesar da adversidade que eles estavam enfrentando. Eles entoavam canções de esperança. Eles faziam de uma maneira tão linda que o salmista diz, né, e a história conta também sobre isso, que os captores, os babilônios,
eles pediam que eles cantassem, exigiam canções alegres. Eles gostavam de ver, eles gostavam de ouvir, eles gostavam de ver a alegria daquela memória, daquela esperança. Gente, isso é tremendo. Você tá ali em meio, inclusive tem uma música que a gente canta nas igrejas, né? Que é com muito louvor. Eu acho que diz mais ou menos isso, que a gente está passando na prova, mas com muito louvor. O inferno não entende. Como é que a gente pode estar em meio a uma dificuldade, mas tem louvor no nosso coração, tem adoração, porque isso é a esperança que brota nos nossos corações. Ao relembrar da destruição da cidade, do que tinha acontecido com seus muros, com seu templo, era natural que eles chorassem, era natural que eles sentissem, mas esse choro, esse lamento, era carregado de uma esperança, que um dia nós vamos voltar, que a minha língua prenda no céu da minha boca, se eu tirar Jerusalém da minha memória, que a minha mão dê fim, se eu esquecer Jerusalém. Eles tinham essa esperança viva dentro deles, o retorno a Jerusalém, e eles precisavam preparar essa geração que ia voltar. Tudo isso é aprendizado para nós. Eu já falei aqui com vocês que o tempo de Deus é perfeito. No outro devocional que nós falamos sobre a sala de espera, eu falei sobre o tempo de Deus e o nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito. E com frequência nós somos tentados a não entender esse tempo de Deus. Principalmente quando nós estamos vivendo longos períodos de frustração, quando estamos em meio à enfermidade, quando estamos em meio à dificuldade, quando estamos numa longa jornada numa sala de espera. Lembra? Quando estamos numa longa jornada numa sala de espera, caminhando pelo deserto, quando estamos cercados por problemas, por lutas, a nossa tendência é ficarmos ansiosos por soluções rápidas, por respostas rápidas, por soluções fast foods que estejam prontas, breves. Nós queremos ver aquilo resolvido, queremos orar e ser respondido, queremos clamar e ser respondido. E mesmo nutrindo um certo otimismo em nossos corações, aquela certeza de que Deus vai agir, mas nós queremos que Deus haja agora, no nosso tempo, no nosso momento. Queremos que isso aconteça hoje. Deixa eu te dizer, meu querido, minha querida, entenda, Deus trabalha no tempo dele, não é no nosso, é no dele. Deus trabalha na agenda dele, não é na nossa. Você pode ter uma agenda, você pode ter o seu tempo, pode ter tudo lá anotado. Eu vi um vídeo esses dias do Rabino falando, né? O povo pensou que tinha tudo planejado, as nações pensaram que tinham tudo programado, todas as pessoas acharam que estava tudo determinado. E Deus veio e mostrou que quem tem o controle de tudo é Ele, é Deus. Aqui tem um dono que se chama Deus. A agenda dele não precisa coincidir com a nossa, não tem obrigação nenhuma de coincidir com a nossa. Então a melhor coisa que nós temos que fazer hoje é enfrentar os desafios de uma realidade difícil. Enfrentar os desafios de um tempo difícil, mas fazer o melhor do que nós podemos para enxergar o propósito de Deus através desse tempo, através dessa dor, através desses dias, conseguir enxergar o que Deus está querendo nos ensinar. Porque vão vir dias melhores, sim. Se você olhar na sua Bíblia, você vai encontrar o Salmo 126. Ele está antes do Salmo 137, mas na verdade ele foi escrito depois do Salmo 137. E você vai ver o Salmo, aquelas mesmas pessoas que estavam lá cantando com saudade de Sião, vão escrever: quando o Senhor trouxe de volta os cativos a Sião. Tem uma versão que diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte
Ficamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandes por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. O Senhor restaurou-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo agora seus feixes. Olha que coisa linda, o mesmo povo, aquelas mesmas pessoas que choravam com saudade, agora se alegram. E se eles não tivessem semeado aquela esperança, essa geração não teria essa alegria de ver. Porque uma geração que não conheceu Sião, agora se alegrava por voltar para Sião. Olha que coisa linda. Assim como Deus permitiu que eles fossem levados, o mesmo Deus permitiu que eles voltassem. Olha que coisa incrível. Nosso Deus, o Senhor permitiu que eles fossem levados cativos, mas trouxe eles de volta em liberdade para Sião. Deus muda situações e destinos. Ele muda histórias, muda quadros, muda vidas, muda as situações, muda diagnósticos. Deus muda situações e destinos. Claro que é bem mais difícil confiar em meio a cenários desfavoráveis, sabemos disso, mas a confiança exige um esforço e uma determinação. E não esqueça que sempre haverá os mais novos, os nascidos há pouco tempo, aqueles que vão possuir a herança e que precisam ser motivados, precisam ser cheios dessa esperança. Através da nossa esperança, eles precisam ser cheios de esperança, porque a nossa esperança vai revelar a certeza de que dias melhores virão. Ainda que algumas sementes sejam plantadas em meio a lágrimas, a grande colheita virá e será repleta de gozo, repleto de alegria, repleto de cânticos. A alegria haverá, o júbilo haverá, o cântico haverá, muito louvor, tudo isso com o coração repleto, porque a nossa esperança, que é Cristo, enche os nossos corações de alegria pela certeza de que temos que no tempo certo, no tempo de Deus, Ele virá e nos resgatará. Quando o Senhor restaurou a sorte do Brasil, ficamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de alegria, de riso, e nós entoamos cânticos de louvores e adoração a Deus. É assim, é assim. Deus está fazendo algo grande no nosso meio. Tem um jargão por aí dizendo que depois dessa quarentena nós nunca mais seremos os mesmos. E não seremos mesmo. Eu lembro que no início do ano eu preguei na igreja falando sobre isso. Eu disse, gente, Deus está mudando o nosso modelo conhecido de igreja. Ele está mudando. Vai mudar muito. Até porque o termo igreja vem da palavra grega eclesia, que significa para fora. A própria palavra de Deus diz que não se acende uma luz para colocar embaixo de uma mesa, para se esconder. Não se acende uma luz para esconder. Ela não pode ficar presa dentro de quatro paredes. Ela precisa brilhar. Ela precisa ir para fora. Ela precisa romper para então ser conhecida por todos. Deus está mudando tudo. Está revirando tudo, remexendo tudo. E amanhã nós estaremos juntos nesse jejum, proclamando a palavra de Deus, proclamando
o arrependimento, proclamando a confissão, proclamando um novo tempo para nossas vidas, como cristãos, como brasileiros, como seres humanos, como filhos de Deus, como seguidores de Cristo. Um novo posicionamento. É isso que vai acontecer. Dias melhores virão e eu quero cantar. Eu quero cantar porque eu tenho que encher de alegria os que são mais novos. Amém? Que Deus te abençoe, que a alegria venha no teu coração. Que prazer estar com você nesse tempo. Que essa palavra seja bênção na tua vida. Um beijo no coração de todos. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Fica com Deus. E termina teu café.